Olá pessoal, este é o Céu da Semana, mais uma vez aqui para abordar e conversar com vocês sobre o movimento celeste de ingressos, aspectos, trânsitos, a nossa CET astrológica, nossa companhia de engenharia de tráfego do céu, deste que abrange 9 a 15 de junho, período junino chegando. Boa noite a quem chega, quem nos assiste aí ao longo da semana. Juliana, boa noite. Aí também quem assistirá ao longo da semana ou durante dia, madrugada, tarde e qualquer horário que seja, bem-vindo também. Falaremos aí de movimentos, aspectos tensos que devem envolver a semana, ingressos. Marte em Touro chega no domingo já, 9 de junho, tem Marte em Touro, né? Tem movimentos aí bem interessantes de configurações, trânsitos, lua crescente virginiana também mais ao fim da semana, tem Mercúrio, Saturno, quadratura, Sol, quadratura, Saturno, tem principalmente para dar uma movimentada nesses tempos geminianos, né? Boa noite, Cris, boa noite, povo que nos assiste aí também ao vivo e também que assistirá ao longo da semana. Então, a gente tem aí recentemente, vai descer a montanha. Ah, você vai ver a feira astral, Juliana, que bom. Nos veremos lá, me puxe, me aborde lá, sem cerimônia, vai ser muito bom. Então, temos aí no começo da semana aspectos, ingressos, movimentos, vamos esmiuçá-los aqui. Que legal, vai ter aí a feira astral lá para última semana de junho, falaremos dela também, né? Aqui no domingo nós temos já, olha, Marte em Touro, tá? Marte em Touro, como vemos aí no desenho, Marte ingressando em Touro, é um signo fixo, né? Mas um movimento por Touro que já vem com Urano, né? Temos também alguns aspectos, algumas posições que ainda aglomeram o signo de Gêmeos que vem marcando, né, esses tempos. Falaremos da conjunção Sol-Mercúrio ao final da semana também. Mas o Marte em Touro, Marte em Touro. Saudações, Juliana, boas-vindas. O Marte em Touro ele tem esse contexto de decisões relacionadas a valores, questões que podem envolver consumo, impulso financeiro ou certos modismos que envolvam o consumo, né? Pode despertar um impacto com o mercado financeiro, algum um movimento que às vezes dá um certo reburdunço, né? Com questões materiais, com questões do que é importante termos ou não termos, né? Esse é um tempo importante quando Marte chega em Touro. Só que Marte, por ser um planeta associado a ações e decisões, né? Boa noite, Ana Martins! Marte, por ser um planeta associado a ações e decisões, muitas vezes ele em Touro, ele é meio off-road, né? O carro lá com a tração nas quatro rodas, subir na montanha, né? Às vezes certos movimentos podem ficar um pouco mais lentos, né? Um pouco mais pragmáticos, né? Precisarem ter um certo foco, né? Saí de uma cirurgia pela manhã, já estou. Oh, Cris, foi bem aí? Correu tudo bem? Pois é, os tempos geminianos, né? Tempos de lua nova, então melhoras rápidas aí também. Então esse tempo de Marte em Touro, num contexto coletivo, ele dá uma margem também para atenção, para que a gente também não se envolva com quem tenha relação, tudo ótimo, que bom, bom saber, Cris. Então, tudo que envolva consumo, tudo que envolva um certo modismo consumista, né, que às vezes despertem movimentos sobre Touro, ainda mais com Marte, né, fases que têm trânsitos importantes por Touro. Muitas vezes questões materiais coletivas ganham uma proporção, né? Ganham uma questão dos alimentos também, no sentido de observação, do consumir mais, do consumir menos, né? Do que envolveu os mercados, não só financeiros, mas também de alimentos. Então, às vezes, as questões pessoais também podem dar um start de lentidão ou de aprimoramento, né? Vagarosidade, né? A casa de Touro sempre tem uma importância
quando tem o ingresso de Marte. Então vale um olhar especial na casa de Touro no mapa astral. Tá? Marte ele dá, às vezes, um start de significado para movimento, para upgrade, né? Um trânsito importante porque é bienal. Tá? É bienal. Então temos sempre, como eu digo, às vezes a Bienal Internacional de Marte. Então de 2 em 2 anos Marte transita por um signo. Então ele fica aí mais de 40 dias por Touro, a partir de domingo Marte chegando em Touro. Então quem é taurino, quem é escorpião, aí o eixo Touro-Escorpião impacta mais, né? Marte em Touro às vezes dá movimentos de ansiedade para quem tem característica taurina ou ascendente em Touro, né? E também para quem tem, né, próprio Marte em Touro também no sentido de movimento, de ação. E às vezes questões com costumes, questões com, né, parte material, dá uma lentidão, uma vagarosidade, uma lerdeza para andamento de algumas coisas que vinham mais rápidas, mais ágeis, mas também um pouco de foco em decisões práticas. É um signo de terra, né? E Marte, por ser um planeta que engloba ação, tomada de direção, muitas vezes algumas questões um pouco que precisam de movimento precisam ter um certo lado um pouco mais prático, mais pragmático, tá? Então vale esse olhar também. Marte em Touro chegando a partir de domingo. E, cuidado com modismos, cuidado com consumos, né? Aí período dos namorados chegando às vezes querer exacerbar um pouco, né? Aquela coisa de arrumar namorado só por causa do dia dos namorados, blá 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 blá. Então vale aí uma moderação nesses tempos de consumo, de excessos também, que Marte em Touro às vezes pode envolver questões de modismos, questões de mercados, questões da parte material, de certa forma, que ficam um pouco evidenciadas, certo? Então vale esse olhar também. Então, a gente começa a semana com o Sol quadrando Saturno. A gente já vê uma semana de Vênus, Saturno, agora é o Sol que quadra Saturno, tá? Então recomenda aí paciência, ponderação, coisas que a gente já falou quando Vênus faz quadratura com Saturno. Aliás, uma observação. Uma observação. A gente observa ali o Sol em Gêmeos, Vênus em Gêmeos, ali embaixo, o Mercúrio ali também tampado, o Júpiter, né? Esses planetas, especialmente Sol e Mercúrio, essa semana, eles estão quadrando o Saturno, tá? Ó, Sol quadrando Saturno. Depois, ó, se eu for mais para frente, o Mercúrio também quadra o Saturno, tá? Então, qual que é o signo que faz 90... Tem Marte em Touro nas 6, ou Ana Martins? Então é o retorno de Marte para você. Então a rotina, trabalho, saúde, né? Ritmo, né? Às vezes alimentação, dieta, né? Vale um olhar importante nesse contexto, tá? Na área de Marte em Touro, que acontece a partir de domingo. Mas no Mercúrio quadrado Saturno, no Sol quadrado Saturno, que a gente observou aqui, são exercícios de resiliência, de paciência, de ponderação. Olha o Sol Saturno ali, olha ali o Vênus, o Mercúrio. Vênus já passou da quadratura, o Mercúrio vai ter. Então, uma atenção para a gente ter ponderação com padrões, com lentidão, meio de ser em Touro ou Cris. Aí é o lado profissional, a atuação, né? Cuidado para não ficar impaciente com questões de trabalho, que às vezes pode dar uma ansiedade em querer resolver coisas mais na pressa, né? Então isso pode envolver também, né? Então cabe um pouco essa questão. Saturno está oposto ao ascendente, Juliana? Tempos de responsabilidade, disciplina. Saturno não pode, porque está na 7, né? Então é interessante para relacionamentos, novas convivências, leva-se mais a sério questões de relacionamento. Agora, Sol quadrado Saturno, Mercúrio quadrado Saturno, isso que a gente viu aqui, muitas vezes requer paciência, ponderação, com vagarosidade, com questões que andam um pouco lentas, com questões que andam um pouco, que pedem um sentido de paciência, né? Num contexto geral, né? Então isso vale aí para
para um andar das situações, né? No sentido de vagarosidade da estrutura dos assuntos, dos afazeres, né? Então, às vezes a tendência à lentidão, à reestruturação de assuntos que a gente lida num contexto de responsabilidade e paciência com padrões, com posturas de pessoas que não conseguem se desapegar de padrão, né? Muitas vezes a gente lida com esse desafio do padrão, seja na família, seja no relacionamento, na vida a dois, no trabalho, né? Tem certos padrões ou tem certos costumes de pessoas que elas não mudam e a gente meio tem que, né, compreender, né? O Mercúrio também faz quadratura com Saturno ali ao meio da semana, assim como o Sol, né? Então, um pouco aquela frase de Cazuza do, né, não ligue para essas caras tristes fingindo que a gente não existe, né? De Barão Vermelho. Aí tá aquela ponderação, paciência, com o lado meio ranzinza de pessoas, de lugares, né? De gente que às vezes tem uma dificuldade com o desapegar de questões, de assuntos, né? O Sol quadrando Saturno aqui, marcando esse tempo, né? Então, às vezes, pode esbarrar também na lerdeza do andar de questões, numa vagarosidade. A gente já vai ter o Marte em Touro, agora tem ainda Sol quadrado Saturno, Mercúrio quadrado Saturno, dando uma atenção com sentido de responsabilidades e padrões que às vezes a gente tem que deparar. E uma lerdeza com o andamento de algumas coisas que a gente pode ter no cotidiano, na rotina também, né? Tudo que envolver Saturno, tudo que envolve Mercúrio quadrado Saturno, Marte quadrado Saturno, como a gente viu aqui, ó, né, no nosso gráfico, às vezes dá um desafio com disciplina também. Então, desafio com a disciplina, às vezes na atividade física, vai fazer uma malhação, não está conseguindo ali, né? Tem que refazer repensar os limites do corpo, repensar os limites do lado psicológico, as metas, né? Então é um certo reconfigurar metas, reconfigurar cronogramas, porque Saturno tem essa questão do lado mais metódico, do lado do cronograma, do tempo, do quanto vai levar, da responsabilidade, né? Do ter uma disciplina, né? Sejando assim paciente sobre as coisas da minha vida, não sei em andamento vou ter que parar, mas pois é, Ana Martins, às vezes é com o remanejar essa questão da paciência, tá? Porque pode envolver bastante esse momento da quadratura Sol-Saturno e também de Mercúrio-Saturno. Então, você pode mudar as metas do exercício físico, né? Às vezes botar uma meta a mais, às vezes bateu aquela meta, vai a mais. Isso pode ser no trabalho também, se atingir uma marca, um número e você ter que ir para um outro número, né? Então, muitas vezes é um desafio da responsabilidade, é um novo desafio dos nossos limites, tá? Vai pela semana, Cris, entre segunda e quarta-feira, porque são duas configurações que se seguem, né? A primeira já desde de agora, né? Desde fim de semana, aí que o Sol chega na quadratura com Saturno, né? E mais aí até quarta-feira, Mercúrio formando a mesma quadratura. Já tivemos Vênus essa semana. Então, são às vezes responsabilidades que a gente também tem que lidar, às vezes com o corpo, com a saúde, né? Como você, né, lidou, né? Foi lá, resolveu, fez o que tinha que fazer, cirurgia, tal, né? Então dá essa margem de sentido de responsabilidade com o que precisa resolver. Aquele famoso tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então, Mercúrio quadrado Saturno, né? Oh, Tiago, o nosso portal 66 é o portal meio quase besta, né? Não é 666, é 66, é meio besta. Brincadeira, brincadeira. Então, o Mercúrio quadrado Saturno envolve um sentido também de limites das questões, né? Das questões do senso de responsabilidade, das questões do levar tempo para resolver alguns assuntos que estavam num cronograma diferente, né? Então é um pouco isso, né?
Eu no trabalho estou com vontade de sair do local, não é bom para ter reuniões difíceis. Então, Ana Martins, às vezes é o momento para escancarar algumas questões, né? O meia-meia pega né, Thiago, o lado é quase besta, né? Faltou mais um meia e quase vem um meia. Então, e aí nessa questão Mercúrio-Saturno, Sol-Saturno, também envolve um requerer disciplina, uma nova disciplina, um reconfigurar disciplina, tá? Então, às vezes pode acontecer, às vezes na academia, você coloca lá uns pesos a mais, a professora mandava você fazer lá o 10 vezes, você faz 15, né? Ou então, se você não está aguentando 10, baixa para 8, né? Isso simbolicamente falando, isso vale também para as questões do nosso dia a dia, rotina, trabalho, saúde, relacionamento familiar. Se você está percebendo que o padrão de tratar certos assuntos com alguém, com alguma pessoa, não anda lá muito acentuado, né? Então vale uma atenção para dar um freio, dar uma paciência. Você vai ver que tem pessoas que não vão mudar, né? Com certas coisas, né? Com certos hábitos, né? Você não vai, né? Pessoa que fuma há 30 anos, você vai querer convencê-la a parar de fumar agora, né? Tem que ver o sentido dos assuntos que a gente pode mudar ou pelo menos ter uma paciência para reconfigurar, tá? Então vale esse exercício também. Tudo que envolver Saturno envolve uma necessidade de persistência, mas também de compreensão do padrão. Tem certos padrões que demoram mais e pessoas apegadas a padrões às vezes não se desapegam da noite para o dia. Então isso vale ponderação. Estratégia, calma e elegância num sentido de posicionamento, tá? Ver se tem alguma colinha aqui. Questões cotidianas, no sentido de entrega, de serviço, pode ter uma certa demora, né? Uma certa demora, às vezes, para resolver, né? Tratar certas questões de forma um tanto séria demais, né? Às vezes a gente precisa dar uma aliviada, desestressar, né? Não ficar preso em certos cronogramas, né? Não tenho que postar isso porque estão postando, né? Aquela coisa do padrão, né? Então, às vezes, a gente também pode repensar padrões modistas que a gente é preso, tá? Desapegar de padrões que não têm relação conosco e que às vezes a gente é entretido ou envolvido sem necessidade, tá? Dica interessante. Temos outra quadratura também, até para ilustrar a semana, né? Já que a semana está recheada, olha só, quadratura Marte e Plutão. O Marte chegou em Touro, vai quadrar Plutão. Né? O recheio de quadraturas tem mais um ingrediente. Marte em Touro quadrando Plutão. Essa é uma quadratura que requer uma sinalização para uma transformação. Porque assim que o Marte chega em Touro, ele já faz a quadratura. Isso aí desde começo da semana, desde domingo para segunda. E vai com mais força até o meio dela, ao longo da semana toda. Então isso pode impactar numa transição de postura em relacionamentos, em vínculos. Marte não é um planeta associado à ação, à tomada de iniciativa. Então esse é um ponto que pode apontar uma transição, uma transformação, uma mudança. Tá animadora, né, Juliana? Então, uma postura animadora, uma postura de transição, de transformação diante de vínculos. Então, Marte quadrado Plutão, quando Marte tem aspecto com Plutão, dá um indicativo de transformar o nosso posicionamento diante de convivências, diante de vínculos, diante de relações. Então, às vezes, pode envolver uma radicalização de algumas questões, né? Semana de Santo Antônio, ele não anda Santo Antônio vai ter trabalho, tá? Então, é um ponto aí marcante, né? Quadratura Marte-Saturno requer um sentido de cuidado para não ter certo radicalismo, para não ter certa condição tanto intempestiva de posicionamento, né? É uma quadratura que pode impactar figuras de poder, pode impactar aí, né, questões associadas a crimes, a
violência, né? Envolve realmente uma intensidade em assuntos coletivos. Pode degringolar algumas questões associadas a conflito, a guerra, a temas que também desenvolvam uma necessidade de apontamentos num contexto de poder, né? Marte em Touro quadrando Plutão, isso pode ser uma condição que desvende casos de corrupção financeira, casos de questões que vinham embutidas debaixo do pano, ou também associadas a figuras de poder, especialmente que andam pendentes aí de punição, né? Então isso pode envolver esse movimento que também a gente vem percebendo num sentido geral, no sentido de temas coletivos, guerra, assuntos políticos do Brasil, assuntos políticos mundanos, né? Netanyahu, então tudo aí uma sensação. E as pessoas muito agressivas e muitos casos. Pois é, também tem essa questão, né? Agora, esse tempo de Marte-Plutão quadrado que a gente vê aqui, aliás, é a primeira quadratura de Marte-Plutão com o Plutão em Aquário. A gente já teve conjunção, já teve oposição, a quadratura é a primeira. Então, esse é um sentido também de uma disposição, de um movimento importante para questões que envolvam grupos, temas coletivos, uma transição num sentido de causas também, né? Mas até instituições, bancos, bolsa, figuras de poder, né? Dando uma espécie de margem de recondicionamento. Tá? Então, esse tempo Marte-Plutão de quadratura aí ao longo da semana pode desencadear questões com poder, com tensões aí associadas à parte financeira, à parte material, mas também um cuidado para também a gente não ficar preso ou entretido a modismos coletivos também. Né? Outra coisa é que quadratura Marte-Plutão é aquilo que eu disse no começo, quando abordei sobre ela, por ser um planeta associado à ação, à decisão, pode transformar a nossa postura diante de convivências e grupos, diante de vivências que a gente tenha. Então, vale observar a área de Touro no mapa, né, que pode desencadear questões. Touro e Aquário. Tá? Então, Touro no meio do céu, aí, por exemplo, como a Cris, pode ser questões, se não do lado profissional, questões de uma meta de objetivos a longo prazo, que envolve casa 10 também, ou se tiver planeta na casa 4, dos temas domésticos de demandas familiares também. Semana cheia de Juliana, o recheio tá bom essa semana. A gente viu aqui a quadratura Mercúrio, Sol-Saturno, a quadratura Sol-Saturno, a quadratura Mercúrio-Saturno, né? A quadratura agora Marte-Plutão, que a gente vem esmiuçando. Né? Então, vale um cuidado também para que não tenhamos certos radicalismos, não queiramos chutar o pau da barraca diante de certos assuntos também. Né? Touro no ascendente, Beth, aí é ansiedade, às vezes, impulso, né? Tomada de decisões, mas uma mudança na imagem. Às vezes o Marte no ascendente pode tomar uma decisão para a imagem que você quer mexer, com a parte física, às vezes, dieta, visual, né? Posicionamento com vínculos e relações que você eventualmente pode também querer mudar de postura. Afinal, Marte no ascendente, Marte por Touro, seja os taurinos ou no ascendente, tendem a dar uma tomada de postura para algo importante, uma mobilizada. Tá? Então vale isso. Para quem tem sonho Aquário na 9, ascendente em Touro, um tanto transformador, tá? Regenerador, digamos, com algumas coisas, né? Transforma postura, transformação radical de postura, né? Que de certa maneira a gente pode impactar, vivenciar. Fala em, né? Plutão, vou morrer, né? Vou ter, né? Uma catombe. Não, às vezes é uma mudança psicológica também.
Quadratura Marte-Plutão muitas vezes pode envolver uma disposição de mudança psicológica na nossa forma de lidar com familiar, com o profissional, com vida afetiva, com amizades. Vai do contexto de cada mapa num geral, certo? Mas vamos dar uma refrescada aí, final da semana chegando lá para quinta, né? Lá para final da semana, entre quinta e sexta. Ó. Tem um Sol-Mercúrio, tem uma conjunção Sol-Mercúrio no 24 de Gêmeos. Né? Sol-Mercúrio sempre é uma disponibilidade para comunicação, para aprendizado, para assuntos culturais. Vale um olhar para o 24 de Gêmeos. Você vê que Vênus está do ladinho ali também. Pode ser bacana para flertes, né? Para conversas, para paquera. Né? Vai aí mais na sexta, 14 de junho, mas já no 12, no 13, já pode ser interessante para uns correios elegantes, né? Para uns correios elegantes no geral. A última quadratura, Cris, eu acho que foi no fim do ano passado, tá? Marte ainda estava o Plutão tinha voltado para Capricórnio, Marte estava no finzinho de Libra, uma coisa assim, né? Com Plutão em Aquário e Marte agora em Touro é a primeira vez, né? Então é uma sequência de 2 em 2 anos, tá? Então o Sol Mercúrio ele tem uma disposição especial para comunicação, para interação, para contatos. É positivo para divulgação comercial, é positivo para divulgar serviços, é positivo para interação com outras pessoas. Então, Sol Mercúrio ele disponibiliza maior verbalização, maior interação com lugares, com pessoas, com papos, com conversas sociais. É um ponto especial aí da semana, já podendo ser percebido quarta-feira, mas no ápice maior, sexta, ao final da semana, no dia 14. Então, Sol, Mercúrio, conjunção em Gêmeos, né? Então, é a chamada conjunção superior, o Mercúrio ele está afastado do Sol, né? Está atrás do Sol, no caso, né? Então, tem essa característica. Então, tem esse ponto interessante também para observar os 24 de Gêmeos. Aliás, essa área de Gêmeos, eu dei a dica para observar o Touro, né? O ingresso de Marte em Touro, a casa de Touro, mas também não deixemos de observar a casa de Gêmeos, que vem movimentada. Então, o 24 de Gêmeos vai ser a conjunção Sol-Mercúrio. A gente teve, na semana, Sol-Vênus em conjunção no grau 16 e a Lua nova no grau 14, né? Sol-Vênus em conjunção no grau 14, 15, 16 e a Lua nova a 16 de Gêmeos, que tinha Vênus junto também. Então, essa região de Gêmeos, de 16 a 24, no mapa astral, essa segunda metade de Gêmeos, que foi o mapa de vocês, vale um olhar especial, porque pode desencadear questões no relacionamento, uma nova fase com trabalho, com o lado de contatos, de grupos, de amizades, né? De um start positivo para upgrades, para questões importantes. Tá? Então, é um ponto a se observar essa região de Gêmeos pelos intensos movimentos que vem tendo, tanto ali no começo com Júpiter, como Sol, Mercúrio e a Lua Nova, que foi na semana anterior, tá bom? E também, Sol, Mercúrio tem um fator especial para debates, mais conversas, né? Uma situação especial também para tratar parcerias, para tratar esclarecimentos em conversas, pontos importantes que envolvam convivências, né? Uma ponderação com o momento de expormos opiniões também, porque pode deixar mais direto e reto, né? Você tem muitos planetas aí em Gêmeos, Ana Martins, então, observar aí a casa que ele for, isso pode dar movimentações no humor, no comportamento, na forma de tratar assuntos, né? Então esse é um ponto interessante, né? Roda da Fortuna hoje, aí teria que ver a casa, qual que seja a casa, que de certa maneira envolve um certo despertar ou de desencadear questões de maneira importante, né?
eles consideram 13 graus de Gêmeos, sim, 13 graus de Gêmeos, aí teria que ver a casa, né? A casa 10 é o lado profissional, o lado do trabalho, ou de projetos a longo prazo, questões que de certa maneira envolvem uma postura ou por ambição ou por direcionamento, tá? Só o Mercúrio também dá um momento importante, por ser em Gêmeos, para esse tempo das festas regionais, para esses tempos de interação cultural, também desperta esses tempos juninos, regionais, que a gente se diverte também, cursos, estudos, aprofundamentos, debates sobre educação que fica bombando, acalorado mais forte, debates sobre serviços que ganham uma notoriedade também, né? Então isso envolve esses tempos atuais. Já anda intratável, segundo dizem mais assim, você já anda intratável? Calma, não, Martins, calma e elegância, é diplomacia, né? Só o Mercúrio em Gêmeos dá necessidade de diplomacia, humor, né? Levar no bom humor, todas as questões aí no geral. Tá? Mas é uma ótima conjunção para contatos. Então, quinta para sexta ali, só o Mercúrio em Gêmeos já ameniza os aspectos tensos, já pode dar uma condição para maior interação, um outro tipo de conduta no que envolver movimentos importantes em relacionamentos. E é positivo para vender o peixe, tá? É positivo para negócios, para vender o peixe de serviços, publicações, quem tiver servicinho na internet, anúncio, né? Posts, ótimo aí aproveitar o Sol Mercúrio, porque pode dar uma potencializada. Nós tivemos aí esses movimentos em Gêmeos em geral, eles dão uma boa dinâmica para o que envolver questões de comércio, questões de movimentos financeiros, comerciais, publicações em geral, né? Na Europa, eleições europeias para o parlamento, olha só, parlamento europeu, é tempo importante também, né? Então é muito essa questão do debate, quem souber debater melhor, quem, né, não... Cuidado aí com as fake news também, porque muito provavelmente nem aí deve escapar, né? E para terminar a semana também, sexta-feira, lua crescente em Virgem. Toda lua crescente ela é positiva para andamento de questões, para um fluxo melhor dos assuntos, né? Para uma direção melhor. Então, com a lua crescente em Virgem, é um tempo positivo para valorizar o que for essencial, né? Saúde, serviços. A gente tende a desencadear temas associados aos detalhes das informações ou das questões. Lua crescente em Virgem, aí o final da semana, é importante para esmiuçar embrólios no detalhe, né? Você às vezes, sei lá, perdeu alguma coisa, não está conseguindo resolver, ou tem informação lá, você vai reler, nossa, eu não tinha lido isso. Às vezes uma vírgula, um detalhe, um pontinho ali, um interruptor que não estava ali conectado, o detalhe. Tá? Lua crescente em Virgem, a gente é propenso a resolver questões na minúcia, no detalhe. E uma fase especial para movimentos práticos do que é importante, né? Não perder tempo com dispersões também. Só quero saber do que pode dar certo, né? Como diria Titãs. Então, é uma fase lunar especial para um melhor direcionamento aí dessas questões. Casa 11, Cris, é grupos, amizades, retorno financeiro que vem do trabalho ou de partes empreendedoras também, né? Interação com as posições em Gêmeos aí, mais grupos, amizades ou, né, interação num geral, causas também que envolvem essa área. Já a lua crescente em Virgem tem essa direção, projetos com mais precisões efetivas, um olhar para o que é eficaz, efetivo, né? Então, consertar o que é importante na casa, resolver o que é importante e primordial no trabalho, o que for mais simples e mais emergencial, né? Mas, ao final da semana, esse foco nas tratativas que envolverem a lua crescente virginiana. Certo? Pessoal, este é o céu da semana de 9 a 15 de junho. Falamos de Marte em Touro. Quem chegou atrasado, já domingo tem Marte em Touro chegando. Atenção aí com a casa de Touro para
um potencial de ações, um potencial de movimentos, questões financeiras, questões apegadas a modismos que podem envolver essa semana também, né? Então, a quadratura que o Marte também faz com Plutão, quando ele chega em Touro, cuidado com certos radicalismos, com certas mudanças que a gente precisa ter diante de posicionamentos, uma transformação na maneira de lidar com vínculos e relações marcante essa semana, tá? E questões de poder, questões do coletivo, que a gente pode ver uma demanda de, né, apertar o cerco para punições, para figuras de poder e alguns escândalozinhos que às vezes desencadeia quando tem Marte e Plutão, tá bom? Veja a hora de chegar quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira já tem uma amenizada, né? Já tem ali Sol, Mercúrio em Gêmeos, né? Que é favorável aos debates, às conversas, também. Calma e elegância, Juliana, calma e elegância. Obrigado, Cris. Então, vale essa atenção, né? Atenção também com o Mercúrio quadrado Saturno, Sol quadrado Saturno que a gente viu aqui, que é, resumidamente, necessidade de ponderação com padrões e também um certo recalcular rota com a gente precisa ter disciplina, com os nossos limites também, seja na academia, seja no dia a dia, com aquilo que a gente pode, com as responsabilidades que a gente tem, remanejar, né? Tirar dos ombros o que a gente vê que não está lidando de forma muito, né, positiva, e também uma atenção para a gente, né, não ficar preso a ranzizices ou padrões que prendem a gente, né? Paciência com padrões, com caretices de outras pessoas que a gente tem que lidar, né? Então, Sol quadrado Saturno, Mercúrio quadrado Saturno, paciência com o fluxo, seja do trânsito ou dos pensamentos das pessoas também, que às vezes a gente pode ficar um pouco ali impaciente, meio chato. De novo essa pessoa, pô, ela não quer mudar, então não muda, deixa ela, né? Então, paciência, resiliência, dá tempo a certas coisas que vão precisar de tempo a resolver, que é o que Saturno muitas vezes lida, né? A gente meio que tem que compreender o padrão e o tempo quando tem aspecto de Saturno. E também os nossos limites, né? Então, se você vê que está ali se precisar reconfigurar o cronograma, reconfigurar o tempo para certos planos, vamos reconfigurar para, né, atender o ritmo, né? Estar de acordo com o fluxo do rio. Essa é a dica do desafio, né, da quadratura Sol-Saturno, do Mercúrio-Saturno. Não apressar o rio, né? Não adianta querer apressar o rio, não. Ou ele transborda ou ele seca, né? Então vale essa atenção, certo? E no final, Sol-Mercúrio conjunto, final da semana mais fluente, Lua crescente em Virgem. Sol-Mercúrio ele é interessante para mais interação, mais conversa, paqueras aí para quem está num flerte para o Dia dos Namorados, dia 12, 13, 14. Postar nos correios elegantes, que de repente dá uma margem melhor para o mezzo da semana. É ótimo para comércio, para negócio, para fazer um merchan também. Certo? Divisíveis ser tipo computador, saber fazer. Por aí, Ana Martins, certo? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Esse é o Céu da semana de 9 a 15 de junho. Obrigado ao pessoal. Cris, Ju Botelho, Ana Martins. Pessoal, ótima semana a todos. Um abraço.